Eu tanto ouvia falar em ti, por isso hoje estou aqui. Eu sempre tive tudo que eu quis, mas te confesso, não sou feliz. Calça apertada de cinturão, toco guitarra, faço canção, mas quando tento me procurar, eu não consigo me encontrar. Escondo o rosto com as mãos e uma tristeza imensa me invade o coração. Já não sou capaz de amar e a felicidade cansei de procurar. Por isso venho buscar em ti o que não tenho, o que perdi. Vestido em ouro, te imaginei, e tão humilde te encontrei. Cabelos longos, iguais aos meus, tu és o Cristo, Filho de Deus. Tanta ternura em teu olhar, tua presença me faz chorar. Meu Deus, eu ergo os olhos para o céu e a luz do teu amor me deixa tão feliz. Se jamais acreditei, perdoa-me, Senhor, hoje eu te encontrei. Eu vou embora, meu. Dá. Isso aqui é um centro espírita. Eu acho que a gente devia ter mais cuidado nas coisas. Oh, vou te falar, não. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo. Ele ouve o meu pensamento. Peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e alegra o meu coração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz,
Deus nos mostra que a Ele se chega seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde Ele não esteja. Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde esteja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é Pai, Deus é luz, Deus é luz. Deus nos mostra que a Ele se chega seguindo Jesus. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. O sonho que tive esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta, quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas de tudo que fiz nesta vida. Ele me fez recordar cenas das horas felizes, que a mesa era farta na hora da ceia, por onde eu havia passado. Ficaram 2 pares de rastros na areia. Então o Senhor me falou em seus belos momentos passados, para guiar os seus passos. Eu caminhava ao seu lado, porém minha falta de fé tinha que aparecer. Quando passavam as cenas das horas mais tristes de todo meu ser, então ao Senhor reclamei, somente meu rastro ficou. Quando eu mais precisava, quando eu sofri e chorava, o Senhor me abandonou. Naquele instante sagrado, Ele abraçou-me dizendo assim: usei a coroa de espinhos, morri numa cruz e duvidas de mim. Filho, estes rastros são meus, ouça o que eu vou lhe dizer. Nas suas horas de angústia, eu carregava você.
Ó Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor, Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina, e que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Laraia, 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 laraia. Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina. Alô? Alô, alô? Alô? Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa aqui de amparo, de amor. Que Jesus nos abençoe, que faça desse encontro aqui semanal um momento de luz, de paz para todos nós. Que a gente encontre aqui a paz de espírito que todos nós necessitamos. Como todo o início, né, da nossa reunião às terças-feiras, os recadinhos da casa, as necessidades que nós temos aí, né, normal, que a Rita sempre pede, mas eu vou insistir mais na nossa necessidade dos saquinhos de compra de mercado. Aquela compra que você faz no mercado, quando chega em casa eles ocupam, a gente usa para lixo ou joga fora, né? E a gente usa muito aqui, tá bom? Quem puder trazer, fora as outras coisas, né? Material para enxoval infantil, roupas masculinas, femininas, sapatos, toalhas. Aliás, toalhas tem vindo bastante, tá? Nós não temos tido problema com toalha, não. Mas então é isso aí. Hoje o nosso palestrante é o Paulo Roberto. Já esteve várias vezes com a gente aqui, sempre traz orientação para nós. E hoje ele vai falar sobre Jesus, a família e a doutrina espírita. Esse é um tema bem profundo, acaba mexendo muito com a gente. Então, para a gente começar, eu tinha escolhido duas orações, duas preces para fazer para nós, mas eu vou ler uma só aqui. Se vocês quiserem, ela está no livro Paulo e Estevão, lá mais ou menos na página 162 a 163, por aí. Tá bom? Eu achei muito legal e eu quero compartilhar com vocês. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos agradecer por esse momento, que nós possamos encontrar paz e a força que todos nós precisamos para continuar na nossa jornada, né?
que às vezes parece tão difícil, e às vezes uma prece sentida, uma prece sincera acaba nos dando tanta força e a gente acaba até esquecendo o que nos aconteceu. Mas todos nós temos uma proteção espiritual muito grande que a gente tem que estar sempre lembrando da força, da prece, do amor e do carinho que Jesus tem para todos nós. Ok? Então vamos lá. A prece chama-se Prece dos Aflitos e Agonizantes. Está no livro Paulo e Estevão. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda a dor, embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois, em tudo, a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Quando tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão, ó Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda aspereza, vencendo toda aflição. No dia de nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal. Que nos últimos instantes sintamos a luz da vida, renovada e redimida, na paz ditosa e imortal. Que Jesus nos abençoe. Vamos encher de vibração aí o nosso colega Paulo. Que sejamos felizes, aproveitemos esse momento de paz e de amor, tá bom? Paulinho. Boa tarde a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus nos envolva neste momento, onde todos nós estamos aqui para recebermos os ensinamentos do Mestre amado, para que Ele possa iluminar o nosso caminho nesses tempos difíceis, né? Que o planeta Terra está enfrentando e nós estamos presentes, fazendo parte dessa humanidade, cujo planeta ainda é de provas e expiações, mas o planeta de regeneração já está em movimento. E hoje nós vamos ver não está mudando. Tecnologia é assim, né? É bom, mas de vez em quando falha. Então nós temos que nos acostumar. Mas faz parte. Ok. Então, nós somos, todos nós, né? Peregrinos do caminho, vivenciando a lei do progresso nesse período da grande transição, de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. A sociedade terrena vive na atualidade um grave momento mediúnico, no qual, de forma inconsciente, ocorre o intercâmbio entre as duas esferas da vida. Bezerra de Menezes. Então, vamos explicar um pouquinho. Quando o Dr. Bezerra de Menezes enviou esta mensagem pelo nosso irmão querido Divaldo Pereira Franco, vejam bem, isso foi em 2010. 2010. E naquela oportunidade, o Dr. Bezerra, a pedido de Jesus de Nazaré, inclusive ele fala na mensagem, que estava honrado pelo Cristo de Deus
ter lhe pedido para que informasse a humanidade dessa mensagem, né? Então, logicamente, a mensagem é ampla, né? Então, eu tirei algumas partes para a gente poder formando o nosso raciocínio, né? Durante a apresentação. Então, olha o que ele fala, né? Que naquele momento, de forma inconsciente, havia o intercâmbio das duas esferas de vida, ou seja, o nosso mundo aqui físico com o mundo espiritual. Estava havendo esse intercâmbio já, desde lá. Entenderam? E que nós estávamos mediunicamente recebendo essa realidade, estamos vivenciando essa realidade, inconscientemente do que estava acontecendo. Mas já estava havendo uma influenciação muito rigorosa sobre nós. Fazem 10 anos isso. Bom, vamos seguir. No Livro dos Espíritos, na questão 459, o senhor Allan Kardec perguntou: os espíritos influem em nossos pensamentos e ações? Olha que os espíritos respondem: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que muitas vezes são eles que vos dirigem. Entenderam? Essa é a realidade. Essa é a grande realidade. A influenciação, ela existe no nosso dia a dia. Entenderam? E as companhias que convivem conosco são aquelas que nós escolhemos. Nenhum espírito vai nos influenciar se não existir a nossa autorização. Ou seja, nós vamos atrair pelos pensamentos. Os espíritos nós atraímos pelos pensamentos. Por isso, a responsabilidade de pensar bem. Vamos seguir, irmãos. Olha o que ele nos fala naquele momento. Nunca houve tanta conquista da ciência e da tecnologia e tanta depravação do sentimento e das emoções. E isso hoje, é isso aí que está acontecendo. Né? A tecnologia e as ciências estão lá em cima. Né? E a moral, o evangelho do Cristo está embaixo. Por isso o caos que as pessoas estão enfrentando, né? As glórias das conquistas do intelecto esmaecem, ou seja, perdem o brilho diante do abismo da crueldade, da dissolução dos costumes, da perda da ética, da decadência da civilização e da cultura. Essa é a nossa realidade, é a realidade do planeta Terra. Não trata-se só da nossa pátria Brasil, trata do planeta em geral que estão vivenciando isto. E o Mestre Jesus, há mais de 2000 anos, olha, veja só, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí as pessoas podem estar perguntando, mas eu vou perseverar em quê? Perseverar no bem, no amor, no perdão, na ética, no senso de justiça, na fraternidade entre seus irmãos. Será salvo.
quando perguntaram para o Chico Xavier, querido Chico, o que significava quando fala no Espiritismo, fora da caridade não há salvação? E aí o Chico conversou com o Emmanuel e o Emmanuel explicou para o Chico. Salvação quer dizer, fora da caridade não vai ter autoiluminação do ser. O ser não vai se autoiluminar. Entendeu? Então nós precisamos fazer caridade, né? Como entendia Jesus, porque toda vez que se fala em caridade se associa com coisa material, sabe? E aí a pessoa, por exemplo, que não tem condições sociais, né, não possui recursos, vai falar, pô, então eu não posso fazer caridade. Não. Mas aí os espíritos perguntaram para Jesus, perguntaram para Kardec, qual é o sentido que Jesus dá para o termo caridade? Como entendia Jesus sobre a caridade? Aí o Kardec, né, respondeu, caridade é indulgência, é benevolência e é perdão. Indulgência para com as imperfeições dos outros. Errar, todo mundo erra, nós erramos. Benevolência, fazer o bem, não importa a quem. Se é da nossa religião, se tem os mesmos gostos que nós temos, se torce pelo meu time, enfim, faz o bem, não olha a quem. Esta é a regra. E o perdão. Perdão, lembremos, né? Aquele apóstolo que preocupado, né, com os erros, com os pecados, que se falava muito, ele perguntou para Jesus, Jesus, até quanto eu devo perdoar o meu próximo? E jogou um número baixinho, sabe? 7 vezes. Perguntou para Jesus, 7 vezes? Jesus falou, não, 70 vezes 7 vezes. Ou seja, o perdão, ele não tem limite. Imagina se nós fôssemos cobrar Jesus, né, pelos nossos erros. Né? Teriam perdido. Vamos seguir. E o que fazer, né, meus irmãos? O que fazer nesses momentos de dificuldade, essas tragédias, essa falta de moralidade, isso tudo que nós estamos vendo hoje em dia? Os ensinamentos do Cristo continuam sendo o roteiro seguro e eficaz para o enfrentamento das iniquidades atuais. Iniquidades é justamente isso, sabe? É crime, é violência, é crueldade, é estupro, é roubo, isso é iniquidade. Então está aqui, ó, o roteiro mais seguro e eficaz. O roteiro significa o Evangelho de Jesus. É o Evangelho. A família e a doutrina espírita. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Então não existe mais importante na face da Terra do que os alicerces morais. É na nossa família. E como a gente vê hoje, as famílias estão destroçadas. É um de um lado, outro do outro, é outro se queixando do outro, e a família em si, cadê a família? Cada um por seu lado. Entenderam? A família
reaviva em nós a sensação de segurança, de amor, de aconchego, equilíbrio, proteção, respeito, união e tolerância e empatia. Isso aqui, para quem realmente entendeu a mensagem de Jesus e procura exercitar os ensinos de Jesus, está em todo lar. Ou deveria estar. E o que se vê hoje a relação, por exemplo, de pai para com filho? Tem respeito um para com o outro? Existe tolerância, equilíbrio, aconchego? E deveria existir tudo isso. Percebem? Como a gente ainda está distante do Evangelho de Jesus, não é pouco, é muito. Porque se nós não nos entendermos, 4, 3, 5 pessoas dentro do lar, como é que nós vamos nos entender com o mundo aí fora? Com cada um pensando num jeito diferente, de cada um correndo para lá, corre para cá. Não vai existir isso aí. Não vai existir. E quando esses detalhes, né, não aparecem, a perturbação está ali para virar a casa de cabeça para baixo. Ninguém mais se entende. É só grito, é agitação, né? Conflitos. Ou seja, é uma família doente. Uma família extremamente doente e carente. De quê? De amor. Para os dias difíceis de hoje, nós e nossa família precisamos vigiar e orar. Alô, agora deu. Vigiar e orar. Vigiar para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que aconteceu? Teve uma passagem que Jesus, pouco tempo antes de sofrer aquele assassinato na cruz, ele levou 2 discípulos, e eles subiram o morro, e Jesus deixou os 2 mais embaixo, falou: vocês ficam aqui e vigiem e orem. Eu vou subir mais acima. E chegou um tempo muito pequeno, Jesus olha e os 2 estavam dormindo. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto. A carne é fraca. Percebe? O nosso espírito vai estar sempre pronto para fazer a parte dele. Né? Agora a carne sente cansaço, sente fadiga, sente isso, sente aquilo, e fora os pensamentos menos dignos, né?
que estão, eventualmente, estejam com as pessoas conosco. Então, vamos dar aqui uma outra visão do vigiai. Vigiar nossos pensamentos para mantermos a conexão com Jesus, com os benfeitores espirituais. Logicamente que nós só vamos manter uma conexão, né, com o plano de luz, né, se nós estivermos com os pensamentos higienizados. Pensarmos em coisas boas, coisas positivas, né? Sem julgamentos contra ninguém. Aí nós estamos numa vibração boa. E, inclusive, quem pensa bem, quem pensa pro bem, quem pensa voltado para as coisas dignas, né? Conforme Jesus sempre nos ensinou, estaremos amparados pelos benfeitores de luz. Sempre. Pensar com lucidez, né? Pensar com luz, pensamento. Pensar com paz no coração, né? Nós não podemos estar com o nosso coração contaminado pela mágoa, pelo rancor, pelo ódio, pela crueldade. Pensar na frequência do bem. E orar. Para que orar? Para que? Qual o objetivo de orar? Orar para fortalecer a nossa fé. Para que a nossa fé nos mantenha focados na direção da justiça, do amor e da caridade. Perceberam aqui? Vigiar os pensamentos. Nossos pensamentos. Vigiar os nossos pensamentos. Orar para nos fortalecer, para mantermos esses pensamentos em luz, entenderam? Enquanto a gente está orando, não tem pensamento externo que vai estar nos atrapalhando, porque nós estamos conectados na oração. A oração, né? De coração para coração. Percebe? A doutrina espírita nos ensina que o lar terreno nos proporciona grande oportunidade para praticarmos o amor incondicional ensinado por Jesus. É o lar, é ali no lar. Entendeu? Dá oportunidade de nós exercitarmos o amor incondicional. É ali no lar. Ali é o local certo, tanto para os pais, quanto para os filhos, enfim. O reencontro dos espíritos ocorre no lar. Espíritos amigos e espíritos não tão amigos. Né? Se encontram no lar. E como construir, manter a paz no lar? Exercitando diariamente atitudes do bem. Percebe? Amor, empatia, renúncia, perdão, dedicação, respeito, união, tolerância, colaboração, gratidão. Ali é a nossa escola. Há, pois, duas espécies de família. Família pelos laços espirituais é uma coisa. E famílias pelos laços corporais é outra. Está vendo? Por isso que, às vezes, no lar, existe a lei
da afinidade. Não existe a lei da afinidade? Olha, esse aqui está sempre agarrado naquele ali. Aquele ali vive brigando. É o gato e o rato. Lei da afinidade. Entenderam? Então, por essas ações, se os pais prestarem atenção nos filhos, eles já vão perceber desde pequeno as tendências de cada um. E aí é quando tem que chegar e falar, opa, não pode chutar o gatinho desse jeito. Né? Aí o outro vai lá e pega a planta, destroça a planta. Você está matando a plantinha que dá florzinha, que é sensível. Não pode. Tem que ser já desde pequeno. Porque se não falar nada, você já está produzindo mais tarde um ser, entenderam? Já com sentimentos nada aconselháveis. Por que tem a diferença, né? Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito procede do espírito. Já falava Jesus. Corpo é corpo, espírito é espírito. Né? Nós somos os dois, né? Corpo é corpo, espírito é espírito. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os laços da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. Vocês entenderam isso? Quando os espíritos têm afinidade mesmo para valer, essa afinidade já vem de antes da encarnação e vai além da encarnação. São os laços que não se pode destruir, são os laços da simpatia. Entende? Como também você pode chegar, né, em qualquer ambiente e a pessoa ser assim como se fosse, nossa, uma amizade lá de tempos extremos e você ter aquela sensação boa, sabe? Da simpatia, como também chega numa outra pessoa, não é nada legal, né? Fala, ai, meu Deus, alguma coisa não está batendo aqui, e não está mesmo, entendeu? Mas não é por isso que a gente vai ficar inimigo de seja quem quer que seja, né? Olha o que fala Paulo aqui. Em família, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Educação no lar. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. Fé espírita no clima da família é fonte do espiritismo do campo social. Fé espírita no clima da família já é fonte de espiritismo no clima social. Ou seja, aquilo que os princípios espíritas, né, que nós professamos,
se realmente nós estamos exercitando, praticando, isso vai ter uma reflexão, um impacto na sociedade, de nossa parte, entendeu? Vai gerar coisas boas, porque nós estamos justamente praticando o que o Evangelho e a doutrina nos ensina. Calar todo impulso de cólera e violência no lar. Por isso que nós temos que praticar diariamente, né, as coisas boas, salutares, saudáveis. Amoldando-se ao Evangelho de Jesus, de modo a estabelecer harmonia em si, mesmo perante os outros. Ou seja, né, a gente está colocando no nosso coração o Evangelho do Cristo, a partir do nosso lar, gente. Proporcionar às crianças os fundamentos de uma educação sólida e bem orientada, sem infundir-lhes medo ou fantasias, começando por dar-lhes nomes simples e naturais, né? E é muito, vamos dizer assim, rotineiro as pessoas inventarem, sabe, nomes horrorosos para infundir medo na criança. Não. Tem que falar o que é certo. Fala o que está acontecendo certo, na linguagem certa, nada de amedrontar ninguém, porque isso vai criar, vai se tornar, por exemplo, um jovem, um adulto traumatizado, com medo de tudo, com medo daquilo, medo disso, e uma pessoa insegura, né? Sabe? Então as coisas têm que ser, falar de modo simples, né? E natural. Nada de colocar subterfúgios para amedrontar, para desequilibrar a pessoa, para deixar, enfim. Evangelho no lar, isso aqui é uma das coisas mais importantes que tem. Puxa, se cada família tivesse consciência da importância do Evangelho no lar, gente, a harmonia no lar seria totalmente diferente da que às vezes a gente vivencia. Percebe? Puxa vida, 15 minutinhos, uma vez na semana. 15 minutinhos só com a leitura do Evangelho, né? Um texto salutar, instrutivo, educativo, mas tem que ter um dia pré-determinado, um horário pré-determinado, porque os benfeitores eles estarão presentes. Agora eles não vão ficar dentro de um lar que um dia faz, o outro não faz, o outro pode... Não. Eles têm compromisso. Então eles vão para nos amparar, para nos instruir, muitas vezes, né, para nos levar energias boas, porque alguém deve estar doente, ou de repente nós fazemos orações para que as pessoas doentes recebam a nossa prece, a nossa intenção, o nosso desejo de mandar uma vibração ótima, e a pessoa recebe. Ela recebe. Ela pode estar aonde esteja. E outra coisa, apesar do estudo do Evangelho não pode se misturar com mediunidade, não tem nada a ver com mediunidade, desenvolvimento não tem, né? Mas as preces, né, pelos nossos entes queridos, eles recebem todas as vibrações. Eu digo sempre que quando o meu pai desencarnou, né, meu pai desencarnou, e em determinado tempo, uma das minhas irmãs recebeu, através da psicografia, e ela nem sabia que era médium,
Então ele falava lá, né? Porque nós éramos de famílias separadas, né? Então uns ficavam com a mãe, outros ficavam com o pai. E ele falava toda a nossa história ali, pedindo até perdão, né? Por aquele rompimento. E falava muito também, por isso que eu falo para vocês que eles recebem a nossa prece. Ele agradecia as minhas preces. Falou, filho, as tuas preces aqui estão me ajudando e muito. Entenderam? Então, eles recebem, sabe? A prece é luz, gente. Às vezes o espírito está perturbado, está desanimado, está, sabe, em aflição, e uma prece, mas prece de coração, ajuda. Ajuda o doente, o enfermo, o perturbado. Estudando a verdade e irradiando o bem através de preces e comentários em torno da experiência diária, à luz dos postulados espíritas. Esse é o objetivo do Evangelho no Lar. Lá em Atos 16:31, e eles disseram, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Olha aí, coisa linda isso aqui. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Como passa rápido, né? Passa rápido. Que bom. Bom, eu sempre gosto, sabe, meus irmãos e irmãs, de colocar esse pensamento aqui de um grande estudioso, já desencarnado, obviamente, José Herculano Pires. Então ele dizia assim, amor não é gosto, nem preferência, nem desejo. Amor é afeição, ou seja, afeto em ação. Entenderam? Isso aqui casa muito, justamente, né, com a lei de afinidade. Às vezes nós, sabe, damos tudo para um e o outro, coitadinho, está ali esperando a vez dele, não chega a vez dele. Podia dividir com ele também. Percebem? Vocês entendem? Quer dizer, é uma questão até de justiça, né? Poxa, elogiou ele, fez o trabalho direitinho na escola. O outro não foi tão bem, mas elogiei ele também. Olha, aquele teu desenhozinho estava bonito, colorido. Percebe? Tocar o coração das crianças. E a vida é essa, irmãos. A nossa vida é essa, sabe? Jesus, ele agia de uma maneira assim, muito interessante até no foco da psicologia. Ele procurava desenvolver no outro o que o outro tinha de bom. Porque a maioria era condena aqui, condena, ó, esse aqui fez isso, esse aqui fez aquilo, mas nunca chegava. Pô, mas será que ele não tem nada de bom? Então, eu acho que para nós, sabe, no nosso dia a dia, isto é um exemplo de Jesus sensacional. Puxa vida, gente. As pessoas já estão num clima tão pessimista, sabe? Que você não observa nada assim de esperança, de uma luz no final do túnel, de movimentos justos para levantar o outro. Nós podemos fazer isso aí, eu acho que tínhamos até, sabe, o dever, sabe? O dever, vamos dar as mãos. Não importa se não é espírita, se é católico, se é... Para nós não importa.
É um irmão nosso, gente. Percebe? É um irmão nosso. E olha, tem uma coisa muito interessante, que é, às vezes, chegam até nós pessoas que nós nunca vimos, não sabemos quem é, mas que nós esquecemos de fazer uma indagação para a nossa consciência. Por que será que ele está aqui na tua frente? Será que você não tem uma palavra para passar para essa pessoa aí? Percebe? E às vezes não, especificamente, não precisa ser uma palavra. Às vezes pode ser só a necessidade de ouvir. Ele quer falar. Ele quer desabafar. Escuta. Escuta o que ele tem para te dizer, porque talvez para você não tenha nenhum tipo de significado, você não está entrando na consciência do que está afligindo aquela alma. Mas escuta. Às vezes a pessoa sai aliviada. Por tão pouca coisa. O que você fez ou ouviu? Na época da pandemia, nós tínhamos ali no Jardim São Manuel uma casa que nós abrimos com limitações, sabe? Era um quartinho, mas era todos os sistemas de proteção, de máscara, de tudo. E as pessoas chegavam ali, quantas vezes? Sem identidade. Praticamente a pessoa não sabia mais quem era. Percebem? Não sabia, mas perderam pelo trauma coletivo. Senta, meu irmão. Senta, fica à vontade. Nós estamos aqui só para te ouvir. É inacreditável. A pessoa se renovava de uma maneira tal que você sentia. Percebe? Saiu consolados por oferecer uma cadeira, dar as boas-vindas, escutar. Sabe? E hoje as pessoas não estão tendo mais paciência com nada. Enquanto umas estão conversando, a outra conversa já talha no meio e já não se sabe mais quem é que está conversando e quem está escutando. Ansiedade, trauma, o que é isso? É uma correria para lá, corre para cá, corre para lá, corre para cá. E a gente pergunta, vem cá, você está correndo para lá com que objetivo? Ela fala, não sei, eles estão correndo, estou correndo também. E está bem assim. Então, encerrando, eu queria pedir licença, viu, meu irmão, para ler uma prece que eu acho a prece mais linda desse planeta. Essa prece, ela veio através de uma noite de Natal, chamada Prece de Caritas. E eu quero compartilhar com vocês. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade
permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós, e dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Amém. Obrigado.